Muito boa tarde a todos no Brasil, a todos na América Latina. Muito boa noite a todos aqueles que estão assistindo ou irão assistir na África. Que Deus possa ajudar você, que Deus possa conduzir você à verdade do seu tempo, se ainda você não a conhece. Eu sou Deltamar Costa, pela graça de Deus, sou discípulo do profeta Caco Filipe, desde março de 2016, e é com muita alegria que prego a mensagem do único e verdadeiro profeta de Deus hoje, sobre toda a face da terra que tem as palavras de vida eterna, que é o profeta Caco Filipe. Espero, de fato, que o que nós falarmos aqui possa ajudar alguém em algum lugar, em algum momento de sua vida sobre a terra. Eu estou aqui com o meu convidado de hoje, e é o irmão Davi, o irmão Davi Silva, né? Ele é o meu convidado, nós vamos conversar um pouco para conhecer mais sobre o irmão Davi e a sua caminhada até aqui, e que todas as outras pessoas que irão assistir esta live possam, de alguma forma, sentir-se ajudadas. E se você tiver perguntas, mesmo que você não crê no profeta, você tiver perguntas e deseja que a sua pergunta seja respondida, você pode colocar aqui nos comentários das nossas lives, que assim que possível eu vou anotá-las e, no momento oportuno, tentaremos responder. Então, gostaria de cumprimentar o meu convidado, o irmão Davi Silva. Irmão Davi, o irmão está com a palavra, posso fazer a sua apresentação, irmão Davi. Sim. Boa tarde, precioso apóstolo Deltamar Costa. Eu sou Davi Silva Muxil. Eu sou de origem africana. A minha nacionalidade propriamente é angolana e sou discípulo do profeta Caco Filipe. E, pela graça de Deus, eu me encontro nesse exato momento em São Paulo, capital, Brasil. Ok, então o irmão Davi é africano e angolano, né? Está morando no Brasil. O irmão mora no Brasil de forma provisória ou definitiva, irmão Davi? Eu moro no Brasil de forma provisória. Ok, e o irmão está gostando do Brasil? Quanto tempo o irmão está no Brasil? O irmão está gostando do Brasil, dos brasileiros, irmão Davi? Sim, eu estou no Brasil há 4 anos e sim, eu estou gostando dos brasileiros, principalmente os irmãos da mensagem que eu tenho bastante contato nesses últimos tempos. E em relação ao seu país, Angola, na África, o irmão sentiu muita diferença aqui, vivendo com os brasileiros? Sim, eu senti bastante diferença, principalmente na cultura, porque o Brasil é um país que nós encontramos muitas culturas, ou bastantes culturas, dentro do Brasil. E Angola tem também várias culturas, mas comparando com o Brasil, é muito inferior. Apesar que tem algo que nos liga o português e os mesmos colonizadores. Ok. Então, vamos lá, irmão Davi. Eu penso que as pessoas, principalmente os nossos irmãos, possam estar um tanto que ansiosos para saber mais sobre o irmão e sobre a sua caminhada até aqui. E gostaria de fazer algumas perguntas ao irmão. Espero que o irmão não se importe de responder aqui. Irmão Davi, antes do irmão conhecer a mensagem do profeta Caco Filipe e acreditar no profeta Caco Filipe como sendo o enviado de Deus para o seu tempo, que você deve receber de acordo com João 13:20, ou de acordo com Mateus 10:41, ou de acordo João 17:3, assim por diante. O que o irmão era? O irmão era um membro de uma igreja? Se era, poderia nos dizer qual igreja o irmão frequentou, ou quais igrejas o irmão frequentou, até chegar na mensagem do profeta Caco Filipe? Sim, a princípio de tudo, eu era ateu, mas a minha família era evangélica. E na caminhada desse processo espiritual, quando eu comecei a acreditar em Deus, eu comecei a pertencer também na igreja dos meus pais, porque os meus pais já estavam lá desde a sua infância e eu também.
entrei na igreja evangélica. E essa igreja é uma organização lá em Angola chamada IEA, que significa Igreja Evangélica dos Irmãos em Angola. E eu cresci praticamente nessa igreja e também lá eu frequentava o grupo teatral e eu era encenador lá do grupo teatral da igreja IEA, porque sempre tem uma organização que era necessário apresentar o teatro e eu frequentei ali. E também nessa caminhada mesmo eu conheci um jovem que me levou na igreja pentecostal, mas nós éramos da igreja IEA, mas nós tínhamos bastante contato com a igreja pentecostal. E eu também fui lá conhecendo algumas doutrinas, alguns comportamentos da igreja pentecostal. E pelo final, esse mesmo jovem havia aberto um ministério com o nome Caminhar para Cristo. E eu também fui para lá nesse ministério, organizava o mesmo ministério com o mesmo líder da igreja evangélica, que era um dos membros, um dos líderes da juventude. E ficamos um bom tempo mesmo no ministério, tanto em contato com a igreja pentecostal e tanto com a igreja evangélica. Ok, irmão Davi. Então, os seus pais eram evangélicos, por sua vez, o irmão tornou-se também um evangélico e passou por várias igrejas. O irmão falou aí pentecostal e outras, mas, na verdade, todos dentro do movimento evangélico. Agora, a pergunta, irmão Davi, que eu gostaria que o irmão respondesse para nós é: quando o irmão estava nessas igrejas evangélicas, mesmo essa pentecostal e esse outro ministério que foi aberto, eles falavam a respeito de um profeta mensageiro lá? Não, não, eles não falavam a respeito de um profeta mensageiro. Mas Quando eles iam falar quando. de... Sim, irmão. Sim, mas quando eu descobri a mensagem do profeta Cacu Filipe, e eu fui em alguns líderes mesmo dessa igreja, eles conheciam a mensagem do profeta Cacu, conheciam o profeta Cacu Filipe, e eles não falavam para os membros dessa igreja. E eu percebi que eles conheciam, mas guardavam dos seus membros a respeito do profeta Caco Filipe. Então, as pregações nessas igrejas por onde o irmão passou falava de profetas, mas todos os profetas do passado, ou seja, os profetas da Bíblia. E eles tinham conhecimento sobre o profeta Caco Filipe, mas pelo fato de não acreditar no profeta, eles não diziam nada para os membros, não é isso, irmão Davi? Sim, exatamente. Okay. Agora, eu gostaria de saber do irmão Davi como que se deu a sua conversão, ou seja, como que o irmão conheceu a mensagem do profeta Caco Filipe. Foi aqui no Brasil, quando o irmão já estava aqui, ou foi ainda na África? Pode nos dizer, irmão Davi? Sim, o conhecimento a respeito da mensagem do profeta Caco Filipe deu-se o início lá na África, quando eu estava num culto jovem, e uma jovem de nome Isabel, ela me deu um folheto do profeta Caco Filipe. Eu li, ela disse para mim poder ler e falar para ela quem é realmente, se o profeta Caco Filipe era verdadeiro ou era um falso profeta. Quando eu peguei o folheto, eu li, e eu estava ainda na igreja evangélica dentro de um culto jovem, eu li, mas não consegui ver, consegui explicar se realmente era verdadeiro ou era falso, porque quando eu li, não vi algo que apresenta que o profeta Caco Filipe era falso profeta. Então decidi calar-me e eu disse não sei como te responder. E consoante ao tempo, eu vim aqui ao Brasil e muitas pessoas me perguntavam do ministério onde eu estava, a maioria deles me perguntavam a respeito do profeta Caco Filipe. Então eu decidi ir ler o livro do profeta Caco Filipe para poder saber quem é realmente o profeta Caco Filipe e por que muitos estavam a falar dele, muitos estavam a me perguntar a respeito dele. E quando eu fui ler, a princípio eu tinha a mente que era um falso profeta, o jeito que as pessoas apresentavam o profeta Caco Filipe. Para mim, dava a entender que ele era um falso profeta.
Então, quando eu cheguei aqui no Brasil, o meu terceiro ano, eu pude começar a ler o livro do profeta Caco Filipe e poder perceber quem era realmente o profeta Caco Filipe. Ok, então o irmão ainda conheceu a mensagem do profeta, a respeito do profeta, por assim dizer. Ouviu falar do profeta de forma limitada ainda, quando o irmão estava na África, quando uma pessoa lhe deu um folheto. Mas o interessante aqui, irmão Davi, que o irmão foi humilde para ir ler o livro do profeta, examinar por si mesmo e tirar as suas conclusões. Isto é muito louvável em alguém. Isto chama-se sabedoria, né? Chama-se prudência. Porque não se pode julgar um homem sem primeiro ouvi-lo. E penso que o que o irmão fez deveria ser o que todas as pessoas deveriam ter feito ou fazerem quando ouvem falar de um profeta. Não confiar totalmente nos seus pastores, como o irmão disse. Lá os líderes das igrejas que o irmão frequentava, pertencia, já sabiam do profeta, mas com medo, ou seja lá por qual outro motivo, eles não dizem isso a ninguém. Então é importante que cada pessoa vai examinar por si mesmo, porque no julgamento diante de Deus, ninguém vai estar lá para te defender. Toda pessoa, individualmente, irá responder por si mesmo diante de Deus. Você não poderá dizer, mas o meu pai, a minha mãe disse isso, mas o meu pastor e o meu apóstolo, o meu ancião disse isso. Não. Deus dirá para você, você é responsável por você mesmo. Você irá responder diante de Deus por você mesmo. Agora, irmão Davi, dado que o irmão foi ler o livro do profeta Caco Filipe e depois o irmão acreditou, a pergunta é: o que lhe fez acreditar no profeta Caco Filipe? O que lhe chamou a atenção nesta mensagem que fez você deixar as igrejas evangélicas, que nós sabemos que é o maior movimento dentro do cristianismo, né? De acordo com Daniel 7, Daniel 8, que aonde a revelação diz que o terceiro animal, que era o bode, iria dominar a terra, e nós sabemos que o movimento evangélico dominou a terra dentro do cristianismo. Então, o que, assim, o irmão achou de tão importante, ou que lhe chamou tanta atenção, que lhe fez abandonar todos os anos que o irmão havia estado e aprendido nas suas igrejas evangélicas, irmão Davi? Sim, o que me fez abandonar realmente foram as doutrinas. Porque essa mesma igreja onde eu estava, a igreja evangélica IEA, eles tinham vários ramos, ou bem dizer, tinham várias congregações lá no país. Mas quando você vai numa outra congregação, a doutrina é diferente. E quando eu estava lendo o livro do profeta Caco Filipe, eu consegui ter esse entendimento. Porque quando você vai lá, a mulher pode usar, ou numa outra congregação, a mulher pode usar calça e na outra não pode usar. Numa outra congregação, a mulher pode usar o lenço e na outra a mulher não pode usar. Na outra, a mulher pode orar e numa outra congregação a mulher não pode orar. Tinha várias divergências de doutrina, mas eles diziam que adoravam o mesmo Deus. E onde eu comecei a me questionar, mas por que se Deus é um, e por que eles têm essa divergência de doutrina? E foi um dos motivos que me fez deixar a igreja evangélica. E, acima de tudo, foi mesmo pela revelação da nossa geração. Porque tem muitas perguntas que a Bíblia deixa só mesmo ponto de interrogação. E quando eu estava lendo o livro do profeta Caco Filipe, ele realmente esclareceu mais as minhas dúvidas. Uma delas é, se Deus destruiu o mundo com dilúvio, por que surgiu o pecado? A Bíblia não responde isso, não responde esta questão. E no livro do profeta Caco Filipe eu consegui entender a resposta dessa questão e com uma revelação muito acima de outros profetas que já passaram pela terra. E, consoante a leitura, vi muitas revelações. E também consegui perceber que a mensagem do profeta Caco Filipe, ele veio mostrar para nós, para mim, que Deus não é Deus de separação. E quando Deus está a agir com um povo, os mandamentos que ele entrega para aquele povo é para todo o povo, não as separações de doutrina. Foi um dos motivos que me fez sair desta confusão, dessa igreja evangélica onde eu estava.
Ok, irmão Davi, nós entendemos, né? Eu, por exemplo, quando fui examinar sobre o profeta Caco Filipe, porque assim como o irmão, quando eu tive informação sobre o profeta Caco Filipe, eu levei aos meus antigos pastores branamistas, a dois deles, um aqui na cidade de Paraupebas, onde vivo, e o outro na cidade de Redenção, aonde eu havia me convertido à mensagem Júlia Brana. E ambos os pastores já sabiam a respeito de Caco Filipe, mas nunca haviam dito nada nas suas igrejas. E quando eu fui perguntar sobre esse Caco Filipe, eles, por meio de suas explicações, disseram que era um falso profeta e assim por diante. Então, me tiraram do foco de era conhecer mais a mensagem do profeta. Um ano depois, quando eu assisti um pequeno vídeo, penso que de 8 minutos, o profeta falando sobre o ministério da mulher, então eu acreditei bem ali. Eu acreditei no profeta antes de ler a mensagem do profeta, apenas de assistir um vídeo, né? E Deus pode fazer de muitas maneiras, diversas formas, fazer com que alguém seja convertido nesta mensagem, né? No caso do irmão, o irmão foi ler a mensagem do profeta. Agora, irmão Davi, de fato, essas igrejas têm muitas divergências de doutrinas. E não é só igrejas que tenha, por exemplo, um segmento muito diferente, mas dentro dos batistas, eles têm doutrinas diferentes. Dentro dos assembleanos, que são milhares, tem doutrinas diferentes. Dentro dos branamistas, tem doutrinas diferentes. Então, assim, seria até compreensível a doutrina católica ser diferente da doutrina das igrejas Assembleia dos Deuses ou da doutrina dos adventistas. Mas quando os adventistas têm doutrinas diferentes, porque existem muitos grupos adventistas, então isso já se torna uma coisa mais absurda do que já é toda essa divisão que existe sobre a Terra. E, de fato, irmão Davi, as pessoas deveriam ser prudentes. E o mínimo de sabedoria, o mínimo de consciência, deveria levar essa pessoa a interrogações, como levou o irmão. Por que tantas divisões? Se é o mesmo Deus, se pregam a mesma Bíblia, se tem o mesmo Espírito Santo, se vão para o mesmo céu, para o mesmo paraíso, por que todas essas divisões aqui na Terra? Por que as pessoas não se suportam aqui no sentido de doutrinas, de ensinamentos? Então, as pessoas deveriam fazer essas perguntas. Mas acontece que elas não se fazem, irmão Davi, porque as suas igrejas é tudo o que elas precisam. Sim, elas estão satisfeitas no catolicismo, estão satisfeitas no seu movimento evangélico, protestante, branamista, adventista, testemunho de Jeová, mormons. As pessoas estão acomodadas, como os fariseus e saduceus do tempo de Jesus, e nem se dão o trabalho de procurar saber se Deus está em algum outro lugar. Eles querem morrer acreditando que Deus está ali, naquilo que eles chamam de casa de Deus, igreja de Deus, e assim por diante. Mas, irmão Davi, vamos voltar aqui, eu ainda tenho algumas perguntas para o irmão, e o irmão deixou bem claro aqui que o irmão não é só um negro, o irmão é um negro africano, legítimo. Por que eu falo legítimo? Porque há negros que nascem no Brasil que não são legítimos africanos, nascem aqui porque as suas origens é africanas e assim por diante. Eu, por exemplo, irmão Davi, a minha avó, por parte de mãe, o meu avô, por parte de mãe, ambos eram negros. E a minha mãe, então, negra, e casou com meu pai, que era meio branco. Então, é por isso que eu sou mestiço, mas nas minhas veias, aqui também eu tenho sangue negro. Então, eu poderia até dizer que sou um negro, mas não sou um legítimo negro como o irmão Davi, porque o irmão Davi nasceu lá na África, né? É um legítimo africano. Agora, irmão Davi, dado que você conheceu aí a mensagem do profeta Caco Filipe, mas a pergunta que eu gostaria que o irmão respondesse é como que o irmão se sentiu quando o irmão soube que o profeta, mensageiro de Deus, no seu tempo, era um negro africano? Qual foi o sentimento que veio sobre o irmão? Sim, bem, a princípio eu me senti bastante alegre, porque eu consegui perceber que Deus realmente não faz distinção de raça ou de pessoa. Quem ele quiser se revelar, ele se revela. Não importa quem ele seja, mas se Deus quiser se revelar, ele se revela. E eu consegui perceber que o verdadeiro Deus é o criador de toda a raça. Ele, no passado, ele falou com grandes homens da Ásia, que propriamente Israel, e também falou com grandes homens na Europa, como nós vimos Martin Lutero, John Wesley, e entre outros homens, que levaram o evangelho até os seus evangelhos, é que tornou uma boa parte de África cristã, e esses homens são europeus. E
organização também que cresceu bastante lá em África, é de um americano, um índio, de origem índia, que é William Marion Branham. Ele cresceu, lá a congregação dos branhamistas é muito grande. E então eu me senti satisfeito e eu dei conta que Deus não fala só com as outras raças, também fala a partir da nossa raça. E quando eu conheci a mensagem, eu dei glória a Deus por isso, porque consegui perceber o ministério da raça negra. Se nós irmos no passado, na marcha da igreja, conforme já falei desses grandes homens, Martin Lutero, John Wesley e William Branham, nenhum deles revelou o ministério da raça negra. E o profeta Cacu Filipe, sendo ele negro, ele revelou o ministério do nosso povo. Conforme William Branham, ele revelou, também falou a respeito da raça vermelha, que são os índios, e também outros profetas, como levantado lá na Europa, eles também revelaram, alguns deles, também eles explicaram sobre a raça europeia. E o profeta Caco Filipe também, era necessário também que um negro, eu consegui compreender este ministério quando eu estava lendo o livro do profeta Caco Filipe, que era um negro necessariamente para poder explicar o ministério da raça negra. E eu me senti satisfeito, sabendo que Deus hoje, ele caminha pela nação africana. E eu senti bastante alegria e consegui perceber com toda a sinceridade que Deus não faz distinção de raça ou de povo. Onde ele quiser se revelar, ele se revela, porque ele é Deus de toda a raça humana. E eu consegui perceber isso quando ele se revelou ao profeta Caco Filipe. E foi uma grande alegria para mim. Ok, muito obrigado, irmão Davi. Então, de acordo com as suas palavras, nós percebemos que, de fato, Deus, ele é soberano. E ele pode usar quem ele quiser, no momento que ele quiser. Também nós sabemos que Deus, ele tem um plano de salvação. E nada em Deus é por acaso. Claro, ele pode fazer o que ele quiser, mas existe um plano de salvação. E esse plano de salvação, que vem por meio do Evangelho, o Evangelho é aquilo que Deus diz no presente, por meio de um profeta, irmão Davi, porque as igrejas a qual o irmão pertencia, ele dizia, nós pregamos o Evangelho, nós cremos no Evangelho, nós anunciamos o Evangelho, vamos morrer pelo Evangelho. No entanto, eles não sabem o que é Evangelho, porque eles pensam que o Evangelho é a Bíblia, sendo que só porque está escrito Evangelho de Paulo, Evangelho de Jesus de Nazaré, não, mas Evangelho significa boas novas de salvação, é aquilo que Deus diz no presente. Então, em cada tempo, Deus deve ter na terra o seu Evangelho. Então, o plano de salvação de Deus é trazer o Evangelho, que é aquilo que Deus diz e faz no momento por meio de um profeta, para um determinado povo. E nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que tudo começa lá com os judeus. Os 5 primeiros livros da Bíblia era Moisés. Só que antes de Moisés, houve muitos profetas, irmão Davi. Nós temos essa consciência hoje. E Moisés apenas começou a esclarecer coisas que não estavam tão claras. E Moisés foi na eternidade com Deus, e quando ele retorna com Gênesis. E ali Moisés vai escrever, explicar em detalhes o que aconteceu na criação, o que Deus dizia na criação, o que o Adão dizia lá, o que Deus dizia quando criava Adão, quando criava Eva, coisas que a humanidade não sabia ainda. Moisés agora conta isso em detalhes. Mas antes de Moisés, Adão, um profeta, Sete, um profeta, o Enoque, o 7º após Adão, um profeta, Noé, um profeta, e houve muitos profetas antes de Moisés. Então, mas todos esses profetas antes de Moisés e Josué, e todos os profetas depois de Moisés, não havia nenhum homem negro lá. E também nós vemos que João Batista, Jesus, os seus 12 apóstolos, Paulo, Barnabé, Tito, Silvano, e todos aqueles do tempo de Paulo que pregava lá a mensagem de Paulo, todos eles, deixa eu explicar melhor, irmão Davi. Eu quero me referir apenas aos profetas, né? Jesus, os seus 12 apóstolos, Paulo, todos esses homens, eles eram brancos. E depois, Jesus Cristo, antes de sair de cena, disse que ele enviaria profetas para a terra. Ele disse lá em Mateus, capítulo
23, versículo 34 a 35, e Lucas 11, 49, dizendo que ele enviaria profetas para a terra. E, de fato, ele fez. Você vai percorrer a Bíblia, a história, você vê que, mesmo após Paulo, houve um homem chamado Antipas, que morreu como uma fiel testemunha. Ele era um profeta. Depois houve um homem chamado Policarpio, ele era discípulo de João. O João que escreveu Apocalipse, e João era discípulo de Jesus. E por volta do ano 170, na França, houve Irineu de Lyon. Depois houve um profeta na Hungria, Martinho de Touros, Columba. E depois houve, por exemplo, John Wycliffe, em 1385, que foi morto pela Igreja Católica, John Hus, 1415. O irmão falou aí de Martinho Lutero, penso que Martinho Lutero foi em 1520. Também houve um outro homem importante sobre a Terra, William Tyndale, que também foi morto pela Igreja Católica, Calvino, né, em 1560, John Wesley, em 1750, o Eric Zwinglio, Charles Spurgeon, Knox, e muitos outros grandes homens sobre a Terra. Mas veja que todos esses homens, que eu estou falando de profetas, eles não eram negros. E depois, quando o Evangelho chega aqui no Oriente, de acordo às palavras de Jesus sobre o relâmpago que sairia do Oriente e se mostraria ao Ocidente, aqui na América, Deus levanta o profeta William Branham, e William Branham também não era um negro. Então, por isso da minha pergunta, né? Ou seja, demorou muito tempo, desde Adão, até Deus levantar um profeta dentre a raça negra. E eu posso, não na mesma forma que o irmão, porque, como eu disse, não sou um negro africano, mas se a minha alegria já foi muito grande por saber que nos meus dias há um profeta mensageiro, assim como os profetas da Bíblia, imagine para aquele que é da própria raça, né? A própria raça do profeta mensageiro do seu tempo.